achar a mão. Achar a Rafael. Achar a mão. Isso pode ajudar. Então, perguntar para vocês. Escrever de coração. Para de orar por eles. Porque na cabeça, o sacerdote da casa, ele precisa das nossas orações na sua cor. Vocês vão para ele. Amém? Vamos colocar a câmera para ele. É a família. Nós somos a família. Amém. Nós somos do povo de Deus. Glória a Deus. E queremos nossa família no altar. Amém. Nós não somos egoístas. Nós queremos não a nossa família, só a nossa família em particular, mas queremos toda a família de Deus no altar. E aqui está sendo um exemplo de família que quer colocar no altar. Nós vamos orar para essa família, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor faça o bálsamo nos corações, para que o Senhor faça a cura sobre essa família. Os irmãos querem? Amém. Amém? A palavra de Deus fala assim: nós concordamos algo que na terra, o Senhor no céu concordará. Nós vamos orar para que o Senhor abençoe essa família. Moçada, me ajudar aqui, moçada. Vamos orar por eles. Todos nós vamos juntos, mostrando as mãos em direção a eles. Pai amado, Pai Santo, aqui está a família. Uma família, Pai, plano divino, que veio do Teu trono para nossas vidas. E eu sei que Tu és poderoso para passar o bálsamo, Senhor. Tu és poderoso para curar as feridas, Pai, internas, no interior, Senhor, lá no profundo. Cura as feridas, meu Pai, limpa o coração, meu Pai, desta família. Para que essa família esteja no altar, Pai, essa família precisa do Teu socorro, Pai eterno. Tantos investimentos do diabo contra esta família, Pai, mas Tu és poderoso para desfazer toda a artimanha do inferno, todo o plano do inferno, Pai, que foi arquitetado contra essa família. Nós desfazemos em nome de Jesus. E que a Tua graça, o Teu poder, Pai, esteja sobre esta família. Que os Teus anjos poderosos vão estar pelejando por esta família, Senhor, que deseja fazer a Tua vontade na terra. Sim, ó Deus. Em nome de Jesus. Eu estou neste negócio, me busque. Eu te conheço, homem, eu sei tudo certo. Sim, meu servo, continue trazendo a família para o altar. Porque eu te dei autoridade sacerdotal para fazer isto. Ensina assim. Ensina o caminho, ensina a palavra, ensina a verdade, ensina que gabachu. Entrega na minha mão e deixa eu fazer a obra agora. Lava. Para de lutar sozinho, eu estou contigo, abate o ombro. Sim, eu sei, meu servo. Mas eu sou o tipo de calabachu que
capacita, a minha misericórdia, a minha graça está sobre ti, meu servo. Me busque, e veja um milagre acontecer. E não importa a circunstância, me busque. E tu verás um milagre acontecer. E te deixo minha paz. Assim diz o Senhor, Pai amado, Pai Santo, em nome de Jesus, nós abençoamos esta família. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, a tua igreja está abençoando esta família, Pai. Amém. E cremos que essa família vai caminhar em vitória para a glória do teu nome, Pai. No nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Aleluia. Se puder vos assentar. Louvado seja Deus. Amém. Vamos estar adentrando a nossa lição aqui, lição de número 12, que vai falar do julgamento à ressurreição, né? O título aqui. Louvado seja Deus. Textual nós já lemos e a verdade prática também, né? Então, verdade prática, na cruz Jesus triunfou sobre o pecado, na ressurreição conquistou vitória sobre a morte, né? E se os irmãos viram, né, quando estudaram, a leitura diária também, ela já vem numa sequência, né, de João 16, 17, 18 e 19, né, ela já vem na sequência, né, mas o que eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos, né, é que a gente vê na lição ali, nessa lição aqui nós vamos estar entendendo assim de que maneira ali Jesus, a maneira dele, tudo aqueles instantes finais que ele passou ali, que ele sofreu, né, tudo aquilo foi por mim e por você, né. Então nós vamos estar lendo aqui já na introdução, né, nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, o sepultamento e a ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do nosso Salvador, né, como foi dito, né, para que se cumprisse as Escrituras, né. Toda essa missão pode ser resumida na frase: está consumado, né. Então, essa missão, essa lição, né, está consumado, né, nós vamos entender. A obra de Cristo no Calvário e a sua ressurreição constituem a base da esperança cristã, né, a obra dele foi completa, né, então, foi de maneira plena, né, então nós temos a ressurreição, né, e essa é a base da nossa fé, né, a nossa fé cristã, que o nosso Jesus, ele ressuscitou. Ele sofreu, né? Foi humilhado, mas ele ressuscitou, né? Aí no tópico 1 aqui, vai falar sobre a prisão e a condenação de Jesus, né? Mas antes da prisão, a gente vê que Judas, né, ele estava ali. Era aquele ali que iria, né, cumprir também o que estava na Escritura, mas de maneira diferente ali. E nós vemos ali, se os irmãos já puderem abrir em João 13, né? Nós vamos estar vendo que antes da prisão, nós vamos ver que até onde Judas foi ali, né? Até onde ele chegou ali. Judas 13, ou João 13, vai falar que Jesus, ele lavou os pés de Judas antes dele caminhar para a perdição. Jesus lavou os pés dele. Menciona também que ele tomou a ceia, no versículo 2. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Então ele ceou ali também. Jesus lavou os pés, ele ceou, né? Quer dizer o que? Judas era crente, ele estava ali com o povo de Deus, ele estava ali
sendo discipulado pelo mestre. Mas algo estava errado, mas era dentro, era no coração dele, né? Então, que nós tomemos cuidado com isso, porque o inimigo ele usa de muitas artimanhas para nos fazer estarmos na casa do Senhor, mas não completamente, não de coração, só com os lábios, só com a presença física, mas a cabeça às vezes está em outro lugar, e o coração ainda muito mais longe, né? Então, nesse momento, né, que a gente possa entender e aprender com Judas aqui também, que ele estava ali, mas ele não estava de coração, né? Mas nós sabemos que tudo foi para que se cumprisse as Escrituras, né? Então aqui, antes disso houve a revelação também, João 13, aí no versículo 26, 27, vamos estar lendo aqui. Aí os irmãos já conhecem a história também, né? Que ali eles estavam ali reunidos ali, estavam ceando ali também. Aí chega uma hora que Jesus diz, né? Um de vocês vai me trair. Aí Pedro olha ali para João, né? E pergunta assim, fala com ele, pergunta para quem é, né? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus, o que fazes, fazei depressa. No 30, e tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e já era noite, né? Então ali ele foi para cumprir a missão dele, só que a missão dele já era a da traição, né? Então, nós vemos que isso tudo foi antes da prisão. Então até essa parte ele continuou, ele estava ali presente. Mas aí depois Jesus ele vem com aquela promessa em João 14, não se turbe o vosso coração, credes também em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim não teria dito, vou preparar um lugar, e se eu for e preparar um lugar, eu voltarei e vos levareis, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa promessa é para mim e para você. Jesus ele vai vir nos buscar. Aí depois ele fala em João 15, lá da videira, que sem ele nada podemos fazer, né? E que se pedirmos alguma coisa no nome dele, ele fará. Mas João 15, 7 diz assim, se vós estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Né? Então se a palavra estiver em nós, Deus ele vai olhar lá dentro do nosso coração, e o que nós pedimos a ele vai conceder, né? Aí João 16 ele continua dando instruções ao discípulo, né? Sobre coisas que iriam acontecer, mas que eles procurassem ser revestidos ali, ser cheios do Espírito Santo, a promessa que foi dada a eles. Aí João 17, a oração de Jesus, a oração sacerdotal, a oração que nós podemos tomar de exemplo na nossa vida. Ele orou primeiramente por ele, depois ele orou pelos discípulos, depois ele orou por nós que estamos aqui, sendo que não existíamos ainda. Então é algo que nós aprendemos. Às vezes nós falamos assim, não sabemos orar, mas começa orando por você, se humilhando, pedindo perdão a Deus pelas faltas, pelos pecados. Depois ore por aqueles que estão à sua volta, primeiramente na sua casa, depois na fábrica, na igreja principalmente. Tem sempre irmãos precisando de oração, né? E ore por aqueles que hão de vir à igreja, que irão entrar nos caminhos que, através da sua vida, pela palavra de Deus, que forem libertos do pecado. Ore pela vida deles. Os novos convertidos, continuem orando por eles. Quando você ora, você dá uma cobertura espiritual em cima dessas pessoas. Os anjos do Senhor vai acampar ao redor daqueles que temem a Deus, porque o inimigo ele vai estar ao derredor. Quando não temos o temor do Senhor, o inimigo está ao nosso redor. Ele tem liberdade para fazer
né? Então, nós possamos aprender. João 17, a oração sacerdotal de Jesus. Continuando aqui. Aí nós vamos já estar no 17 e 18, né? Tópico 1, prisão e condenação de Jesus. A prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cedron e fez uma paragem no jardim do Getsemane, né? Getsemane. Esse jardim era também conhecido como Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia, né? Naquela madrugada, o ambiente deste local parecia carregado de tristeza e angústia, né? Jesus já tinha preparado os discípulos e ele também já estava angustiado ali pelo que havia de acontecer, né? Nós sabemos que ele fez uma oração ali também, né? Que Lucas, ele descreve isso, que ele suou gotas de sangue, né? Então, a angústia chegou num estado tão grande, tão extremo assim, que ele transpirou, ele suou gotas de sangue, né? Então, a partir daí, nosso Jesus já estava sofrendo, né? E, continuando, os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até o local onde Jesus se encontrava com os discípulos, tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata. O traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos quem ele era, levando-o à prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado, né? Então nós vemos aqui que Judas, cumprindo o papel dele ali, já combinado tudo, tinha recebido as 30 moedas de prata dele, e ali, o sinal que ele daria aos soldados é que quando ele chegasse lá, ele ia cumprimentar Jesus com um beijo. Mas por que? Às vezes a gente pergunta, né? Por que, né? Jesus, se estavam todos ali, todos sabiam que era. Jesus mesmo falou que ele estava no templo ali ensinando, né? Então não era novidade para ninguém, mas eles se vestiam da mesma maneira. Então ali seria complicado encontrar ele ali à noite, né? E diz que esse beijo, né? Quando a gente pensa no beijo, o beijo é um gesto de carinho, é um gesto de amor que a gente tem com a pessoa, que a gente tem intimidade, né? Então ele tinha intimidade com Jesus, mas só que nesse ponto ele já estava no nível mais baixo. Ele chegou ali para indicar, né, quem era Jesus, porque os soldados queriam prendê-lo. Às vezes nós perguntamos na nossa vida, passamos por isso, às vezes as traições, né? Às vezes mágoas acontecem, é com pessoas que estão do nosso lado, é com pessoas que a gente ama, é com pessoas que a gente convive. Mas o porquê disso tudo? É Deus trabalhando na minha vida e na sua vida. É Deus ministrando em nossos corações. Meu filho está morrendo. Meu filho vai morrer. Nós vamos ver aqui. Vai morrer para que os seus pecados sejam perdoados, né? Não há amor maior que esse, porque Deus, ele amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele, né? Às vezes nos magoamos com uma palavra meio torta, ou às vezes que a pessoa foi infeliz no que ela falou, o que ela fez. Mas não, Deus, ele fala para nós: perdoa, perdoa, adora, louve, perdoa, perdoa, para que os seus pecados sejam perdoados também, né? Então Deus, ele nos ensina a nós a perdoarmos, e nós aprendemos aqui que Jesus, ele foi traído com um beijo. Graças a Deus que foi por um discípulo, né? Tinha mais outros 11 ali com ele, né? Então ele foi traído já ali, ele já vinha sofrendo por causa da angústia. Aí chega, bem ele sabia quem era Judas, mas chega e trai ele com um beijo. João não menciona, mas nos outros evangelhos vai mencionar esse beijo, a qual ali ele é identificado, né?
E já foi levado ali na presença de Anás, o sumo sacerdote ali, né? Para ser interrogado. E em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pilatos, né? Então ali, nessa parte aqui também, em João 18, 22, vai falar, vamos estar lendo aqui, 18, 22. E tendo dito isso, um dos criados que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: assim respondes ao sumo sacerdote, né? Nós vemos no contexto aqui que ele fez uma pergunta a Jesus e Jesus respondeu normalmente a ele, né? Só que o servo que estava ali achou que era um abuso, que ele estava respondendo assim, desobedecendo a autoridade. Aí ele foi e bateu em Jesus. Então já começou ali o contato físico, né? Jesus já levou uma bofetada. Eu falei, às vezes a gente leva uma bofetada, um tapa da vida, né? Que a gente diz assim, um tapa da vida, uma situação inesperada, né? Mas aí como nós reagimos? Esse é o momento de confiar em Deus e crer que Ele está no controle de tudo, porque Deus usou Judas aqui também, né? Nós vemos na história. Aí no subtópico 2 aqui, o interrogatório, né? Aqui no interrogatório agora. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus, né? Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote naquela época ali, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos, né? Então a gente já vê aqui a trama que já estava que estava acontecendo ali, todo o planejamento, tudo intentando contra a vida de Jesus. O sumo sacerdote, eles estavam ali combinado, mas eles não queriam assumir essa responsabilidade. Eles queriam que essa condenação viesse do governador, que viesse de Pilatos, né? Que viesse de uma autoridade ali. Porque eles, na verdade, eles não queriam se envolver diretamente na morte, né? Então eu falei assim, hoje em dia a gente vê a política hoje em dia, né? O que tem acontecido, não só no Brasil, mas lá está sendo destaque também, né? Muitas coisas acontecidas, né? Acontecendo assim, condenados sendo soltos, justos sendo presos, né? Então vai complicando as coisas. E a gente vê que já não era de hoje essas coisas, já acontecia antigamente, né? Assim levaram Jesus até ele, apesar de esse preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judaicas, né? Que está ali em João 18, 28 e 31. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás, né? Então, ou seja, aqui também, né? Não suportando muita pressão, né? Porque era um povo bem grande que tinha ali naquela época, os judeus, ele cedeu à pressão, né? E colocou Jesus ao lado de Barrabás, mesmo assim, ainda não querendo condená-lo, porque se a gente for ver em Mateus 27, 19, Mateus 27, 19, o irmão que encontrar pode ler para mim, por favor. Por que Pilatos estava meio relutante ali em condenar alguém ali? Mateus 27, 19. Então nós vemos aqui a mulher de Pilatos ali, já dando um toque para ele, né? Avisando ele que ela teve um sonho e ali ela sofria muito, mas que ele não entrasse nessa causa, né? Então Pilatos foi meio que desviando das coisas também para não cair nas mãos dele, para que não saísse
a decisão da mão dele, né? Porque né, a gente vê, né, que às vezes nós estamos numa direção, né, mas às vezes as nossas esposas, as nossas mulheres também nos aconselham, né? Aconselham, né? Aconselha assim, com a sabedoria que Deus dá a elas, né? Da mulher virtuosa, né? Porque a mulher rixosa, ela vai querer mandar, ela vai querer te obrigar a fazer as coisas, né? Mas a mulher virtuosa, Deus sabe, coloca no coração dela e ela aconselha, né? Amém. Mas primeiro a gente sabe que ela fala com o pai, aí depois ela aconselha o marido. Ali ela aconselhou ele para ele não entrar nessa causa, porque ia ficar ruim para ele também. Mas aí Pilatos foi lá e colocou Jesus do lado de Barrabás, né? Então a gente vê que ali também havia um poder ali de decisão também deles ali naquele momento, né? Jesus estava ali ao lado de uma pessoa que era completamente ali já condenada, né? Já estava condenada e foi colocado ao lado dele naquele momento, né? Continuando aqui. Este último era um criminoso notório e escolheram libertá-lo em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus, né? O ódio, a raiva. Então nesse momento a gente vê que normalmente as pessoas quando estão com muito ódio, com muita raiva, acabam ficando cegos, são cegas, não conseguem enxergar verdadeiramente assim um palmo à frente, não conseguem enxergar que naquele momento a dependência tem que vir de Deus, naquele momento. Então ali naquele momento eles estavam, o ódio era tão grande que eles queriam a morte de Jesus ali naquele lugar, né? Não queriam saber nem quem era o outro, sabiam que era a história do outro, mas queriam condenar Jesus por causa de religiosidade, né? Continuando aqui, agora nós vamos entrar no ponto subtópico 3 aqui, a condenação, né? Aqui vai ficar um pouquinho estreito, né? A condenação. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era uma maneira de escarnecer da sua suposta realeza. O instrumento utilizado para os castigos era um chicote com tiras de couros afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes, né? Como nós vemos em João 1:2. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia de Isaías 53, 4 e 5. Isaías 56, 4 e 5. Alguém que encontrar pode ler, obrigado. A condenação. Pilatos acabou condenando ele, mas por causa do povo judeu, por causa dos sacerdotes ali. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Então, ele foi ferido pelas nossas transgressões, né? Moído pelas nossas iniquidades, levou sobre si as nossas enfermidades, né? Eu não sei se os irmãos já assistiram aquele filme lá, A Paixão de Cristo. Ali dá uma ideia
o que realmente acontece, né? Mas a gente estudando, a gente vê que quando chegava a esse ponto, que era levado ali açoitado, esses homens eram amarrados num poste, né? Amarrados com as mãos para cima, ficavam com as mãos para cima e de costa, né? E esses soldados, esses que estavam com chicote, era um chicote mais ou menos, uma madeira desse tamanho assim, mais ou menos, 30, 40 centímetros, e dela saiu uma tira de couro, né? Devia ter uns 50 centímetros mais ou menos, e na ponta tinha mais 3 tirinhas de couro, 3 a 4 tirinhas, e nessas tirinhas, cada tirinha tinha pedaço de osso e pedaço, na pontinha tinha pedaço de pedra ou ferro. Então, cada chicote desse, na pontinha tinha essas 3 tirinhas, que saíam mais 3. Então, quando eles chegavam para bater nos condenados, com esse chicote, na hora que eles batiam, ele cravava nas costas da pessoa. Não batia e caía, cravava, entrava na pele. Nós estamos tendo uma ideia? Foram 39. Na hora que era cravado, não tinha como ir lá e soltar devagarzinho. Então, Eles puxavam. E cada puxada arrancava a pele de Jesus ali. Às vezes reclamamos de dores. Eu falei, às vezes a gente machuca o dedo na fábrica ou em casa. Um cortezinho, uma dor. A gente já quer pôr um band-aid e fazer um curativo. Mas ali não. Foram 39. Imagino eu que ali já não tinha mais nem pele nas costas dele, de tanto que foi arrancada. Imagino eu a quantidade de sangue também. Quando se fala da coroa, que foi um pouquinho antes, essa coroa, dessa planta que fizeram, diz que os espinhos, ela é de 5 a 7 centímetros. Então, quando colocaram na cabeça de Jesus, ela não entrou. O que eles fizeram? Eles pegaram um caniço e bateram. Foram batendo até entrar. Aí diz que o sangue escorria pelo rosto dele. Isso por mim e por vocês. Esse Jesus, ele sofreu por mim e por vocês. Suportou tudo isso. Ele já tinha apanhado. Aí colocaram essa coroa na cabeça dele. Aí depois vieram as chicotadas, os açoites. Arrancaram toda a pele dele. Aí depois disso ainda o levaram. Isso foi só uma parte aqui ainda. Do sofrimento grande que ele teve ali, suportando tudo. Como ovelha muda foi levada ao matador, mas sem abrir a boca. Olha o tamanho da obediência, né? Até a morte, morte de cruz, do meu, do nosso, do teu Senhor Jesus Cristo, né? E agora nós vamos entrar na crucificação. Essa parte assim a gente para ver, para imaginar, fala assim, não tem nem como, né? Porque dali ainda ele teve que levar a cruz dele. Ele teve que carregar a cruz, né? No tópico 2, crucificação, morte e sepultamento de Jesus. Subtópico 1 aqui, o caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilatos de evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lhe para que fosse crucificado. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, né? Então, olha, ele ainda carregando a cruz dele, ele continuou sendo açoitado.
local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava. Em João 19:18 menciona-se que o Gólgota era um lugar público, onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama a qual os soldados romanos submetiam os condenados, né? Então ali era, vamos dizer assim, era para quem quisesse ver e ouvir ali, né? Era diretamente. Eu falei assim, a gente se escandaliza porque a gente não vê muitas dessas coisas aqui, né? Mas tem países aí que estão sendo feito isso, né? Uma vez eu vi, porque os jovens tinham roubado, eles estavam num terreno assim, baldio, e colocavam fogo neles. Eles vivos. As autoridades colocavam fogo neles e as famílias olhando assim em volta, né? Não podiam fazer nada, porque era a condenação deles ali, né? Nós vimos os vídeos também dos pastores sendo perseguidos, alguns queimados, né? Então tem lugar que isso aí acontece com a maior naturalidade, né? E a gente às vezes não para pensar nisso, que nós temos a liberdade aqui de louvar, adorar a Deus, de pregar o Evangelho, né? De falar dessas boas novas, que o nosso Jesus, ele sofreu tudo isso aqui, mas nós vamos ver que ele ressuscitou. Amém? Continuando aqui. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam dois outros acusados como criminosos, né? Lucas 23, do 40 a 43. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus, né? Então nós vemos aqui, né, que ali Jesus, ele foi crucificado, mas um estava à sua direita, o outro estava à sua esquerda, Jesus no meio, né? Então, quando nós paramos para pensar nisso, né, às vezes, algumas notícias assim lá do Brasil eu vou acompanhando, somente sobre a política, né, algumas coisas assim, né, e ver que está bem declarado a esquerda e a direita, né, e eles não têm mais vergonha de nada. Mas eu vejo assim também que tem deputados ali, assim, políticos ali que estão se envolvendo, né, mas acabam, às vezes, até perdendo a linha, por causa das provocações que são muitas, né? Então a gente vê ali, né, porque eu falei assim, eu vi um pastor dizendo assim, ele falou, meu irmão, não se importe com isso, se é da esquerda, se é da direita, aqui não diz se foi o da direita ou da esquerda que se arrependeu, mas não importa qual partido, vai ter sempre ladrão, vai ter sempre gente desonesta, e vão estar sempre ali condenados, né? Então não se importe com isso, continue buscando a Deus, continue crendo que Deus, ele usa tanto um como o outro, né? Às vezes Deus traz o juízo através de um. Deus não levantou o povo da Babilônia para castigar Israel? Levantou, levou cativo, levou prisioneiro eles, né? Deus, ele faz, mas é tudo para a glória dele, e nós sabemos que ele está no controle de tudo. Então ele usa também, ele deixa. Eu falei assim, mesmo que, eu penso assim, mesmo que não for esse o nosso presidente, Deus pode levantar outra pessoa, pode levantar outra pessoa, mas Deus está tratando com o povo, está tratando para que o povo busque mais, que o tempo está se findando. Então tinha um ali que ficava zombando de Jesus, né? Mas sabemos que o outro se arrependeu ainda. Jesus falou, hoje mesmo estará comigo no paraíso, né? Então, que esse recebeu a salvação porque ainda se arrependeu, né? E a gente vê que ele conhecia. Então, em algum momento da vida dele, ele ouviu o Evangelho, né? Não sei se esse era um dos discípulos que naquela época Jesus deu uma palavra mais dura e ele foi embora, ou se algum discípulo pregou para ele, a Bíblia não dá essa informação, mas ele conhecia e ele se arrependeu do que ele tinha feito. É curioso notar que
que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente no capítulo 53, 12, afirmando que ele foi contado com os transgressores, né? Nosso Jesus foi contado com os transgressores, né? Subponto 2, aqui a missão foi encerrada. Como homem, Jesus experimentou a sede, que foi a sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja, que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar a sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento final, como homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado, está feito de maneira plena, tudo cumprido, tudo obedecido. A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração da realização de uma tarefa confiada pelo Pai, né? Então a gente vê que Jesus ele foi obediente do início ao fim como homem, né? Então ele obedeceu ao Pai em tudo, né? Não teve nenhuma desobediência, não houve pecado nele, né? Então, a gente sabe, né, em Hebreus fala também que sem fé é impossível a gente agradar a Deus, né? E agradar a Deus tendo fé, sabendo que Ele existe, para se aproximar dEle, né? E para obedecer também. A nossa fé tem que estar alicerçada, né? Tem que estar ali a cada dia, né? E a nossa fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, né? Então, que Deus possa continuar nos abençoando, que nós possamos continuar ouvindo, Deus usar os irmãos, principalmente, né? Deus usa cada um de uma maneira diferente, então não se preocupe quanto a isso, né? Porque desculpas, muitas eu já dei, mas hoje em dia já não tenho mais, acabou, né? Então, vamos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, né? Então, a missão foi encerrada, está consumado, foi o que Jesus disse, né? Só que nessa parte, antes dele dizer se está consumado, quando se diz que ele foi colocado na cruz, que foi a última parte do sofrimento dele ali, né? Eu tinha lido uns tempos atrás sobre um estudo que falava sobre isso, e diz que a cruz não era de Jesus. Aí muitos usam isso e dizem assim: não, a cruz era minha e era sua. Sim, era minha e era sua, mas na verdade a cruz foi feita para Barrabás. Por que isso? Porque diz que aquelas madeiras eram muito grossas, então para se colocar um prego nela tinha que ser feito um buraco antes. Então foi tirada a medida dele, só que Barrabás era maior. Quando foi tirada a medida dele para colocar na cruz, fazer o buraco onde ia ser colocado o prego, diz que a medida dele era maior. E quando colocaram Jesus, tiveram que puxar os braços dele. Tiveram que ir puxando para depois colocar o prego. Então puxaram dos dois lados, esticaram ele mesmo. Porque Barrabás era maior. E ali foi outra parte do sofrimento de Jesus ali também. Para depois ele dizer: tenho sede. E depois ele dizer: está consumado, né? Então nosso Jesus sofreu. Agora nós vamos ver o sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era um discípulo discreto e reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, né? Marcos 15, 43. E era uma pessoa abastada, bem de vida, né? Rica. Mateus 27, 57. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo
ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento, né, como nós vimos em João 19:42. A informação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte do Calvário, né? Então nós vemos lá, Isaías 53:9, podemos ler ali? Quem achou? Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhum mentira em sua boca. Né, o nosso Jesus, ele foi contado com os transgressores, com os bandidos, né? Mas na hora de ser sepultado, ele foi sepultado num túmulo de uma pessoa rica, num túmulo que nunca tinha sido usado por ninguém, né? Então, o nosso Senhor Jesus, ele teve um lugar ali privilegiado, né? Deus usando ali José de Arimateia, né? Então, a gente vê que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? São chamados segundo o seu propósito, né? Aqui a sinopse do tópico 2, o caminho do Calvário, o desfecho da missão de Jesus e o seu sepultamento ilustram o sacrifício redentor e o cumprimento das Escrituras, né? Vamos ao tópico 3 aqui, a ressurreição de Jesus, né? Essa é a parte principal aqui. O túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28:2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João, é relatado que, após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, João 21, né? Acompanhada por Maria, mãe de Tiago e Salomé, Marcos 13, 1-3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada, Marcos 16:4, e ao entrarem no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio, né? E a gente sabe que lá está escrito até hoje, né? Glória a Deus. Subtópico 2 aqui. A ressurreição como base da fé cristã, né? Então o túmulo está vazio, não encontraram ninguém. A ressurreição como base da fé cristã. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que essa afirmação, se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seria inúteis, né? Está lá em 1 Coríntios 15, do 12 ao 14, né? 12 ao 14. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira, baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmara ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos, né? Então, a primeira, Jesus, a palavra dele, ele disse, né? A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam do túmulo vazio, né? Então, Pedro e João estavam ali, só que Maria já tinha visto, né? No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus de forma gloriosa, né? Que privilégio dela, né? Uma mulher, ela recebeu esse privilégio ali de ver pela primeira vez o nosso Senhor Jesus com o corpo glorificado. Ele a instruiu para comunicar ao discípulo
que ele estava vivo e que brevemente teriam a oportunidade de vê-lo, né? Então, Deus já deu uma mensagem para ela ali, que avisasse a todos ali, que ele iria aparecer para eles também, né? Glória a Deus por isso. Ponto 3 aqui. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio e da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvirem o testemunho de Pedro e João, em especial de Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos no primeiro dia da semana. Ele surgiu no meio deles e disse: paz seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. A Pedro e a alguns outros que o seguiam, Jesus revelou-se novamente e realizou o milagre da pesca abundante, né, que está em João 21, do 3 a 11. Uma prova do poder de Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte, né? Então, nós vemos que também teve aquela outra passagem também, ele se manifestando aos discípulos, né, que estavam no caminho de Emaús ali. Eles meio que decepcionados, Jesus tinha morrido, mas Jesus apareceu a eles, né? Só que conversaram com Jesus, mas só foram perceber na hora do partir do pão ali, na hora de comerem junto com Jesus, né? Eu falei, às vezes acontece isso na nossa vida, né? Estamos caminhando, né? Mas não estamos atentos. Jesus, ele está aqui. Ele está comigo, está com você, né? Às vezes ficamos preocupados com a situação da vida, com as coisas que estão acontecendo, mas Jesus, ele fala, eu estou aqui e no controle de tudo. Nada foge ao controle de Deus, por mais que pareça difícil a situação, né? Então, nós vemos que Jesus, ele ressuscitou, né? Diz que a morte não pôde segurar ele, né? Ele ressuscitou e hoje está vivo, né? E essa é a nossa mensagem. O nosso Jesus, ele ressuscitou, né? Paulo disse que seria vã a nossa pregação, a nossa mensagem, mas é essa mensagem que nós temos que levar. O nosso Cristo, ele vive, ele ressuscitou, né? E para encerrar aqui, vamos lá, para a conclusão. A ressurreição do Senhor Jesus é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretiza a nossa esperança na ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne. Assim, à luz desse fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva, né? Ele que sem pecado, né, foi condenado ali e morto, mas ressuscitou para a glória do nosso Deus maravilhoso, né? Então, ali, vamos ler aqui 1 Tessalonicenses, só para concluir a conclusão comigo. 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 18, algum irmão pode ler aqui para a gente já estar encerrando? Então, se a gente crê na ressurreição, há ressurreição, e Jesus ressuscitou e teve um corpo glorioso. Então nós, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18. Pode ler? Amém?
estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Entenderam? Que nós também receberemos um corpo glorioso, né? Se dormirmos e descansarmos ao Senhor, seremos ressuscitados, mas se estivermos vivos, seremos transformados, né? Eu não sei o que vai ser mais gostoso, né? Mas sei que os dois vai ser bom, né? Então, que nós possamos estar crendo nessa palavra do Senhor, né? E fiquem firmes, né? Nosso Jesus, ele sofreu muito, todo tipo de afronta ali, todo tipo de dor, mas ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos acesso a Deus, nós tivéssemos acesso à vida eterna. Amém? Amém. Vamos lá, a pergunta? Revisão do conteúdo, revisando o conteúdo, né? De que maneira Jesus foi reconhecido e traído por Judas? Beijo. Beijo, né? Algo carinhoso, né? Beijo, mas só que esse beijo foi o traiçoeiro, né? Em que momento se concretizou a profecia de Isaías? Em que momento se concretizou a profecia de Isaías? Vamos lá, Isaías 53. Nós falamos dessa passagem aí, ele foi humilhado, dilacerado pelos golpes, levou as nossas enfermidades e dores, né? Castigado pelas nossas transgressões, né? Então, de acordo com Isaías 53, 12, o que se realizou durante a crucificação de Jesus? Ele foi contado com os transgressores ali, né? Contado com os criminosos ali, né? Segundo a lição, quem acompanhava Maria Madalena na visita ao túmulo? Maria, mãe de Tiago e Salomé, estavam as três ali, né? Indique uma das razões plausíveis para acreditar na ressurreição do Senhor Jesus. Indique, nós falamos da primeira e da segunda, né? A primeira, palavras de Jesus, né? Então, nós possamos estar meditando mais nessa lição e a gente está lembrando todo momento do que Jesus suportou por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, né? Então, quando tiver oportunidade mesmo, louve, adore o Senhor, abra os seus lábios, erga seus braços e adore ao Senhor, né? Quando tiver uma oportunidade, suba aqui, testemunhe, porque o que você fizer é para a glória de Deus, mas quando você se nega, você guarda, o inimigo ele fica feliz com isso, porque não houve testemunho. Então, tipo assim, como se Deus não estivesse fazendo nada em nosso meio, né? Para que nós possamos continuar nessa caminhada, amém? Esta foi a lição de hoje. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A palavra possamos colocar em prática. Também vamos adorar a Deus com a nossa oferta, com o nosso dízimo,